40 pessoas, e o nosso tempo está indo embora, e o assunto de hoje vai se alongar. Nós não vamos conseguir discutir tudo que precisamos numa live só. Amanhã não teremos live, né? Domingo teremos a nossa forma de culto diferente, que vai ser um culto mais de aconselhamento pastoral, mas pelo que eu pesquisei na internet, na própria página, a maioria prefere continuar os estudos, e ainda mais nesse tema, que é o tema preferido dos chamados pentecostais. E nós que somos pentecostais, estamos agora subdivididos em pentecostalismo, neopentecostalismo e outros ismos que a gente fica apavorados, né? A gente fica completamente doido de ver tanta coisa acontecendo em todo canto. Então, é importante a gente trabalhar essa questão com muito carinho, sem querer ofender ninguém, mas falando das verdades que precisam ser faladas, né? Muitas perguntas têm surgido, e algumas delas eu pude anotar aqui, outras estão sendo feitas, algumas já estavam sendo feitas agora, e quando eu estava dando uma olhada rápida lá na live, mas não tive tempo de colocá-las aqui. Mas veja, alguns conceitos que foram formados ao longo do caminho são conceitos que, infelizmente, não vieram de um cristianismo autêntico. Nós tivemos um sério problema no início do século XIX, quando explodiu o movimento pentecostal. A igreja estava deficiente de obreiros. Então, muitos obreiros, assim como John Wesley no século XVIII, tinha deficiência de obreiros formados, capacitados, que estudassem realmente numa faculdade de teologia. A mesma coisa aconteceu com as Assembleias de Deus no Brasil e com o movimento pentecostal. Então, muita gente acabava liderando a igreja sem ter um pingo de conhecimento mais profundo da própria palavra de Deus. E nós tivemos muitos pastores sendo formados, colocados na frente de rebanho, mas que não tinham intimidade com a palavra de Deus. E a referência de movimento onde o Espírito Santo trabalhava, a única coisa que vinha, né, principalmente o Brasil, que era muito cheio disso, era o conceito do espiritismo. E muita coisa do espiritismo, muita coisa do catolicismo e de outros ismos foram anexados ao movimento pentecostal, e os trejeitos, as coisas que não fazem parte do verdadeiro pentecostalismo bíblico acabaram sendo anexadas. Com o tempo isso virou uma verdade que é simplesmente uma verdade que não é absoluta, é uma verdade que pode ser discutida, que pode ser refutada, que pode ser combatida facilmente com o estudo da palavra de Deus. Então, o que nós queremos hoje aqui não é criar polêmica com ninguém, mas ler a Bíblia Sagrada com muita cautela e muito carinho, muito respeito a todos, mas sem deixar de falar as verdades que precisam ser ditas. Porque, vejam, o ministério profético dos profetas Isaías, Malaquias e outros mais ainda existe hoje, ainda tem pessoas hoje que recebem a unção de profeta para falar em nome de Deus. É uma coisa que tem sido falada em muitos lugares, porque se confunde o dom de profecia, que é um dom espiritual dado para a igreja, com o ministério do profeta. E se confunde também o dom dado às igrejas em forma de seres humanos, que faz parte daqueles 5 pilares da igreja, que é o apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre e o profeta. Então, nós temos aí vários movimentos de ofícios na igreja que se confundem e que fazem parte da igreja, tem a ver com a igreja. Um não está maior do que o outro, é o chamado ministério múltiplo. Então não há um maior do que o outro, porque cada um vai trabalhar numa função. O pastor vai pastorear, o apóstolo é aquele que vai ser enviado para buscar as ovelhas que estão longe, o evangelista é aquele que vai trabalhar para buscar as ovelhas de perto, o profeta é aquele que vai continuar profetizando sobre a palavra de Deus, ele vai pegar a palavra que vem de Deus e trazer aos nossos corações. Então é necessário que ele tenha dedicação nisso, ele conheça a palavra de Deus, porque era esse o ministério profético, trazer a palavra de Deus. E nós temos uma palavra hoje, que é a palavra de Deus, que já está escrita. Então nenhuma mensagem que não esteja confirmada pela palavra de Deus pode estar na boca de profeta algum. Se alguma mensagem vier
de fora, que não seja a já estabelecida na palavra de Deus, este profeta tem que ser considerado como anátema, e a sua profecia também. Entretanto, a Bíblia fala para nós não julgarmos os profetas, mas analisar todas as profecias e reter somente o que é bom. Então, baseado nisso, muita gente tem falado muita coisa para todo lugar, em tantos outros lugares. Mas quando uma pessoa fala em profecia, ela é tomada. Deus tomou um vaso e o vaso veio até mim, ele veio flutuando. O vaso foi tomado de tal forma que ele nem sabia o que ele estava falando. Ele foi tomado, ele foi possuído de tal forma que depois nem ele sabia o que falou. É bíblico isso? Deus possui as pessoas para falar à sua igreja? Ou isso tem a ver com algumas características de outra religião, que num sincretismo religioso, onde não houve um pastor com um cajado mais firme, não soube dar o exemplo e o ensino bíblico necessário. Então, o fio entre a realidade profética, a realidade do milagre, a realidade dos dons espirituais, acaba se confundindo com as heresias. Então, é um caminho muito estreito, é uma corda bamba. Se você não andar direito na corda bamba, você pode cair para um lado ou para o outro. A corda bamba, ela está bamba, mas ela está firme, ela não vai arrebentar. Então, os dons espirituais, é necessário que eles sejam entendidos desse contexto. É uma corda firme que te sustenta, mas você tem consciência, você tem o controle do teu equilíbrio, da tua forma de equilibrar, sabendo que para um lado é carne, para o outro, então Deus está sempre na frente. Você fala e você age sempre com a visão centrada na palavra de Deus e na vontade de Deus. Mas tudo isso nós vamos discutir ao longo do caminho, enquanto estivermos falando sobre esse assunto. Agora que já temos aí bastante pessoas, já chegamos a quase 50 pessoas, e já estamos com 10 minutos de live, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bênção de estarmos aqui. Vamos começar agora, Senhor, um assunto que já tem sido pedido há muito tempo, e eu estava relutando bastante em trazer esse assunto numa live, mas, Senhor, é necessário porque muitas pessoas estão perguntando e muitas pessoas estão precisando de orientação, e com toda a modéstia, com toda a simplicidade, que eu quero passar agora, Senhor, algumas informações. Quero pedir a tua ajuda, a tua orientação, a tua unção, Senhor, para que a minha voz seja compreensível, para que o meu linguajar seja de forma fácil de ser interpretada, para que a gente não magoe ninguém, pelo contrário, a gente possa trazer luz, porque a tua palavra traz luz, a tua palavra traz conhecimento, traz entendimento, traz esclarecimento. Pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Então, antes de nós falarmos de movimento pentecostal ou de pentecostalismo, é importante a gente entender o significado da língua. Por que a língua é língua estranha? E por que língua? A língua tem a ver com a cultura. Língua define a existência de um povo, e é a língua que faz com que um povo transmita todo o seu conhecimento para toda a sociedade, e antes mesmo que a escrita existisse, já existia a língua. Então, cada um transmite os seus conhecimentos por tradição oral, antes mesmo que eles conseguissem escrever, mas eles já conseguiam transmitir através do idioma. Mas houve um tempo que isso não era dessa forma. Houve um tempo que todos entendiam tudo. Houve um tempo quando a arca de Noé pousou, todos falavam a mesma língua, a língua que Noé falava. Antes de Noé, todos falavam a mesma língua, a língua que Adão falava. Agora, qual era esse idioma? Eu não sei, não tem como saber. Alguns puxam para o lado dos hebreus e diz, não, a língua falada do céu é o hebraico, né? Já os católicos puxam para a sardinha para o seu lado e dizem, não, a língua falada no céu é o latim. E durante muitos séculos, muita gente foi para a fogueira por falar textos da Bíblia, né? Se você quiser, por exemplo, vá ver a história de William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês e acabou sendo queimado na fogueira por ordem de Henrique VIII, que depois aceitou o próprio texto de Tyndale, mas pelo fato de Tyndale, naquela época,
aceitar uma tradução que não fosse o latim. Então, um texto da Bíblia não podia ser citado fora do latim. E teve gente que era queimado na fogueira porque o filho pronunciou um salmo da Bíblia, por exemplo, em outro idioma, ou no inglês, por exemplo, no caso de Tyndale, que não deveria ser em inglês, tinha que ser no latim, as missas eram todas em latim, e por isso muita gente foi condenada. Então, esse critério, que idioma falam os anjos, a língua dos anjos, como se anjo tivesse, né, necessidade de língua, de idioma para falar. Os anjos se comunicam numa outra dimensão, numa forma de comunicação extraordinária, e durante muitos séculos essas coisas foram pregadas numa cultura de ranço que não se deixava a imaginação ocorrer. Hoje, graças a Deus, já se sabe que a comunicação pode ser através de vários fatores, né? Nós podemos nos comunicar, como agora, você está ouvindo a minha voz, que segue pelo Wi-Fi, vai para um canal e transmite para uma antena que está numa estação agora rodando em volta do planeta, e esta mesma estação joga de volta para todos os outros antenas espalhadas para todos os cantos, e vocês que estão agora na Argentina, outros em Portugal, outros na América do Norte, todos conseguem receber a mesma mensagem cifrada, né, por este aparelho. É fantástico isso, é fantástico. E vejam que essa tecnologia não era conhecida naquela época, não é? Então, que idioma a gente fala hoje? O idioma da internet, da globalização, né? Então, nós já falamos sobre isso, como o nosso idioma está cada vez chegando ao contexto do inglês, e o inglês está, né, se superando dentre todas as outras línguas, e tudo indica que daqui a mais um pouco o mundo inteiro vai falar o inglês, como era no tempo de Jesus, o mundo todo falava grego, e no tempo né, da Igreja Católica dominando o mundo, era o latim. Quem não soubesse falar latim, não, né? Então, que idioma era falado? Antes da Torre de Babel, isso não acontecia. Então, veja, o que nós vamos ler agora? Vamos começar lá no passado, entender a história, para que a gente possa falar de dons espirituais hoje. É assim que eu gosto de trabalhar, é assim que Deus me ensinou, é assim que eu aprendi com os meus mestres, e é assim que eu vou transmitir para vocês. Então vamos lá para Gênesis, capítulo 11, e vamos entender um pouquinho o que acontecia lá, certo? Note que eu acabei de falar que quando Noé pousa com a arca, só existia ele, sua família, e agora da sua linhagem, da sua família, de Cã, de Jafé e de Sem, vão nascer 3 nações importantes que depois vão se misturando cada vez mais, e os idiomas vão ser dos mais variados. Já eu vou falar sobre alguns principais desses idiomas que influenciaram a existência do nosso hebraico, e esse hebraico foi sendo também influenciado em outros idiomas, certo? Vamos então agora ler Gênesis capítulo 11, do primeiro versículo, tá? Gênesis capítulo 11, do primeiro versículo, que diz assim, ó: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Todos falavam a mesma língua, todos tinham as mesmas formas de cultura, porque é a língua que define a compreensão. Então um passa para o outro, um se entende com o outro através do idioma. Então, quando falamos das mesmas coisas, nos entendemos através do idioma, nós acabamos conversando e compactuando as ideias. Então formamos nossa cultura dentro dos conceitos que a nossa língua consegue fazer. A nossa língua é importante demais para estabelecer os conceitos da nossa fé, da nossa religião, da forma de nós nos vestirmos, da forma de nós nos alimentarmos, certo? É através do idioma, é através da língua, é através dessa capacidade que os homens têm de se comunicar. Só que lá no passado, infelizmente, Deus começou a perceber que essa capacidade de unidade da sua criação acabava caminhando para um lado diferente, né? A primeira vez ele age destruindo tudo com água, e agora, quando a arca pousa e as nações começam a se formar com os filhos de Cã, Sem e Jafé, né? Nós vamos ter agora
as tribos se organizando e formando. Então vem o versículo 2. E aconteceu que, partindo eles para o Oriente, olha o Oriente aí, lembra que eu falei sobre isso? Acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E o versículo 3. E disseram uns para os outros, eia, essa expressão é importante, eia, depois eu posso falar sobre ela, que eu fundei uma vez um ministério, nós trabalhamos muito nesse ministério chamado EIA, que era evangelização, integração e apoio para as igrejas com ensino, e enfim. Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi então feitos tijolos de pedra de betume como cal, e disseram, veja o 4, eia, edifiquemos nós. Olha, esse nós aí, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Nós não precisamos de Deus. Nós não queremos mais ter Deus dominando a nossa vida. Vamos chegar ao céu do nosso jeito. Vamos chegar ao céu com os nossos conceitos, com a nossa competência, com as nossas ideias. Vamos fazer então, nós vamos fazer. Nós não queremos mais essa dependência de Deus estar falando, de Deus estar ditando regras, de Deus estar dizendo como Ele quer as coisas. Nós queremos ser independentes. Vamos fazer então do nosso jeito, da nossa forma. Percebem? Isso você vê ainda hoje acontecendo, infelizmente, né? E foi o que motivou aquele povo, então, a fazer uma torre que chegasse até o céu. E olha o que eles queriam, na realidade, com essa torre, né? Vamos ler. Eles disseram, ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo topo toque no céu e façamos-nos um nome. Eu quero ter o meu nome bem bonito. Bota o meu nome lá na primeira página. Bota o meu nome bem estabelecido, bem, né? Então, hoje, o que as pessoas brigam é por causa da sua postura, da sua... né, na sua posição, da sua parte do bolo. É o que as pessoas brigam hoje, para que o nome não seja esquecido na partilha dos bens, né? E vejam, façamos o nosso nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Vejam que nesse versículo 4 está contido todo o contexto contrário ao que Deus queria. Se Deus disse, vá, enche a terra, se multiplica, espalhem-se por toda a terra, enchei a terra, multipliquem-se, casem-se, tenham filhos, vão povoar a terra toda. Ao contrário disso, que eles queriam ficar juntos ali naquele mesmo lugar e chegar até o céu. Olha, tendo toda a terra para ser conquistada, eles queriam conquistar o céu. Não cabe na cabeça de ninguém entender isso. Mas era o que estava acontecendo, preste atenção. Mas pastor, o senhor falou que ia falar de dom espiritual. Eu vou falar, mas perceba aqui agora o que está acontecendo. E por que vieram a divisão de línguas? Por quê? Porque se falar língua estranha hoje tem a ver com outra coisa, infelizmente nós não entendemos o porquê Deus mandou o Pentecostes. Porque o Pentecostes é o contrário do que eu estou tentando explicar aqui a você. Então tenha um pouquinho de paciência, que eu vou chegar no Pentecostes, nós vamos chegar lá, mas você tem que entender aqui. Então o que vai acontecer? Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Lógico que essa é uma forma da visão de Moisés, de uma forma antropomórfica e antropocêntrica também, dentro da cultura de Moisés. Deus precisou descer para ver, como se ele não estivesse vendo de todos os cantos, né? Versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Então, o fato de todos serem um, ter uma unidade, tem a ver com a língua. A língua proporciona unidade, porque eu digo para você, me dá um pão, e você me dá o pão. Você entendeu o que eu falei? Se eu digo, por favor, me dá um pouco d'água, o outro entende e me dá um pouco d'água. A compreensão. A língua, o idioma traz unidade, traz união, traz comunhão, traz a forma de convivência, porque eu entendo você e você me entende. Sabe o que acontece hoje? Infelizmente, nós sabemos falar vários idiomas, mas nós não nos entendemos. Você quer uma coisa, eu quero outra. Você pensa de um jeito, eu penso do outro. Ah, pastor, eu não penso desse jeito. Ah, eu não entendo desta forma. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas que ainda estão com o cheiro da fralda,
sabe? E aí são com cheirinho de xixi na fralda, e aí querem saber mais teologia do que aqueles pastores mais antigos que conhecem pela experiência, pela prática de anos e anos de pastorado. Mas essa turma não quer mais respeitar ninguém porque eles se acham donos do saber. Então você vê pessoas aí que não tem um pingo de conhecimento de nada, só porque fez uma faculdade influenciada por conceitos comunistas, ela acha que no fundo ela conhece história, ela conhece ciência, ela conhece tudo e ela não precisa mais ser orientada por ninguém. E ela esquece que a sabedoria vem da multidão dos conhecimentos, da multidão dos conselhos e da multidão da unidade de todos os saberes. É o saber verdadeiro. A verdadeira sabedoria, ela tem vários conceitos das verdades, porque a sabedoria verdadeira é a verdade absoluta. Por isso que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, porque se nós nos deixarmos levar por essa verdade, mas se nós não quisermos saber da verdade, essa verdade vai ser apenas uma verdade momentânea, uma verdade parcial, não será a verdadeira verdade, não é? Então o que Deus decidiu? Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não se estendam, para que não entendam uma língua do outro. Ora, o que vai acontecer? Se eu não consigo entender você e não consigo me fazer entender, você não me entende, não consegue se fazer entender, o que vai acontecer? Nós vamos um para cada lado, nós vamos brigar, nós vamos nos desentender, porque não falamos mais a mesma língua, não estamos mais nos entendendo, não estamos mais com a unidade. O mesmo linguajar traz união, linguajar diferente traz separação, porque linguajar diferente compreende diferente, e se compreende diferente, os ideais serão diferentes. Mesmo pensando na mesma forma bíblica, mesmo tendo a mesma Bíblia, mesmo tendo o mesmo Deus, mesmo tendo o mesmo sangue de Jesus, cada um vai pensar como bem entende. Por quê? Porque não estão se entendendo, não estão chegando a um acordo comum. Por isso que é importante a gente saber que a divergência das línguas, ela foi dada por Deus para separar os homens, a fim de que a terra toda fosse cheia. Então, a divergência de línguas é uma ação divina para que o homem funde várias nações e a terra toda seja cheia. Hoje nós estamos vendo aí que o mundo tem 8 bilhões de pessoas, mas viaja pelo mundo e veja quanta terra vazia, quanta terra que não está sendo usada praticamente para nada. Tem tanta terra aí que pode ser usada para moradia, para construção de casas, para construção de moradias, mas cada vez mais os senhores feudais são donos das terras, né? E não servem para ninguém. E ainda estão discutindo que tem muita gente sobre a face da terra. Como que tem? Viaja pelo mundo e você vai ver que existe milhões e milhões de hectares de terra vazio que poderiam abrigar cidades, abrigar condados, abrigar ducados, abrigar bairros, enfim, mas a ideia de investir para o povo, ter moradia e tal, essa ideia não passa na cabeça de governantes, porque o que eles querem é gastar o dinheiro para o próprio bem do bolso deles, né? Então veja, no versículo 8, então, que diz: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar cidade. Lógico, eu te peço um tijolo, tu vem com água, eu te peço água, você vem com um pedaço de pedra. Então não estamos nos entendendo, não dá para conviver junto, não dá para a gente conversar. Quando a gente conversa, a gente briga, porque um não entende o outro e vai cada um para um lado. Então veja, essa falta de comunhão, de contexto dentro de casa, está acontecendo hoje, porque o anticristo está colocando isso. As pessoas estão vivendo dentro de casa, mas estão brigando, porque está faltando comunicação. Elas não estão se entendendo, elas não estão falando o mesmo idioma, elas não estão pensando da mesma forma. Hoje está na hora da igreja se unir aos pés de Jesus e esquecer as denominações, esquecer as divisões teológicas, e esquecer os conceitos e se ligar somente na Bíblia. Deixa os grandes pensadores para lá,
O que pensava Calvino, o que pensava Armínio, o que pensava John Wesley, o que pensava... Não quero saber, eu quero saber o que diz a Bíblia, porque a minha vontade nesses últimos dias é falar sobre a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus e nenhum outro ser pode falar melhor ao meu coração do que o próprio Deus através da sua palavra. Então veja o que vai acontecer, ele vai descer. E daí vem então o nome de Babel, que quer dizer confusão. Versículo 9, por isso chamou o nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali se espalhou. O povo, o Senhor espalhou por toda a face da terra. Então a Torre de Babel foi uma afronta para chegar a Deus com seus próprios méritos. E Deus trouxe a confusão de línguas para separar a humanidade. Então, estão entendendo? Estou entendendo por que, por exemplo, dentre as filiações, quando você vê lá os filhos de Cã, os filhos de Jafé, os filhos de Sem, todos eles vão ter esses nomes aqui. Por exemplo, quando você estuda a origem do acadiano, a Acadia é um dos netos de alguém. Quando você escreve e pesquisa sobre o sânscrito, de onde vieram o hinduísmo, o budismo e as outras línguas, todas elas da Ásia, o acadiano que formou as línguas assírias e babilônicas da Mesopotâmia, o sumariano, por exemplo, que era a língua falada na antiga Pérsia do Iraque, antes de se formar e finalmente surgiu o chamado aramaico, eram as línguas mais antigas. Então, instrumentos de argila, peças de artesanatos que foram encontradas pela arqueologia, que narram que a Arca de Noé foi construída, são desse tempo. E esses idiomas todos, eles ainda já conseguem, graças a Deus, ser interpretados por arqueólogos modernos. Então, essas línguas, acadiano, sumariano, o sânscrito e outras línguas mais da antiga Mesopotâmia, do antigo território da Torre de Babel, onde hoje seria o Irã, o Iraque, essas terras aí entre o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, eles ainda estão de pé. E isso nos traz os motivos reais por Deus ter misturado as línguas. Mas agora, quando Deus manda Jesus Cristo paga o preço pela redenção da humanidade, Jesus vem para ser a forma de religação do homem com Deus. O homem não precisa mais de Torre de Babel nenhuma, o homem pode chegar até Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, além do sacrifício de Jesus Cristo, como uma bênção à parte, a bênção da salvação é uma, mas você precisa de uma segunda bênção, uma bênção adicional, ou seja, não que você seja mais salvo ou menos salvo, não tem nada a ver com a salvação, mas agora vai ser uma forma da igreja ter condição de fazer com que ela seja entendida, de fazer com que a igreja agora seja compreendida. A ação da igreja agora vai ser mais fácil de ser transmitida, a mensagem que a igreja tem para falar agora vai ser mais fácil de ser ouvida e aceita. Por quê? Porque Deus vai mandar o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o oposto da Torre de Babel. É exatamente uma ação de Deus contrária. Se na Torre de Babel Deus desfez as línguas, olha o que o texto diz aqui. Vamos ler a palavra de Deus na descida de Pentecostes. Presta atenção, aqui é a descida do Espírito Santo, quando Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ficar até que. Tem muita gente que não tem paciência de ficar até que, e acaba ficando só um pouquinho, depois vai embora, né? E não aceita, isso aí eu já sei, vai embora, e não estuda e não compreende, dá uma lida só na metade do livro e abandona, ou então lê só o cabeçalho lá e depois não lê, não entende. Por quê? Porque não se dá ao luxo de tentar compreender a linha dos acontecimentos. Ora, se Jesus veio e precisava ser transmitido para todas as nações, era necessário que houvesse uma ação de Deus agora para que as pessoas compreendessem o que a igreja está dizendo. Era necessário agora uma ação de Deus nos ouvidos dessas pessoas, que antes foi dada pelo próprio Deus para separação. E agora Deus queria dar a ação contrária. Se ele agiu para separar, agora ele quer agir para juntar. E Pentecostes vai ser isso.
Vai ser isso exatamente. Veja o que está escrito. Vamos ler então Atos 2, do versículo 1 em diante. Veja, preste atenção. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Vejam que eles não viram, porque vento não se vê, vento se escuta ou se sente, tá bom? Então tem muita gente que diz, só para o teu vento, eu quero ver o teu vento. Não, vento não se vê, vento se sente. Então se você quer ver o vento, fecha os olhos. Tem coisas que para você ver, você tem que fechar os olhos. É interessante, né? Para eu ver o céu, fecha os olhos. Não olha para lugar nenhum, não, porque vai te atrapalhar. Fecha os olhos. Por isso que é bom fechar os olhos na hora da oração. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vejam que o vento não é visto, mas o seu som, a sua ação é percebida por todos. E agora sim foram vistas, no versículo 3, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram em cada um deles. Para por aí. Se eu parar por aqui, então vamos lá, vamos falar em língua estranha. Língua estranha é coisa maravilhosa, vamos falar em língua estranha, né? Que isso aí é bom. Que nem uma vez uma mulher, eu estava na igreja, e a mulher veio marchando, e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu olhei para o pastor, e o pastor baixou a cabeça, como quem diz, não estou nem aqui. E eu digo, meu Deus, eu mando a mulher parar ou não mando? E eu acabei parando e ficando olhando para o pastor. Aí ela subiu no púlpito, começou a marchar, botou o dedo assim, e começou a falar língua estranha, falou língua estranha, e eu espantado, sem saber o que eu fazia, olhando para o pastor, e o pastor de cabeça baixa, e ela falou língua estranha, e depois no final ela falou assim, e eu falo assim contigo porque sei que tu entendes. Aí eu falei, danou-se, que eu não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada do que aquela mulher disse. Eu sei que ela foi muito ovacionada, o povo deu glória a Deus, o povo deu aleluia. Eu não entendi nada e acredito que a maioria também não entendeu nada. Mas aquela cultura acha que aquilo ali foi uma manifestação de Deus e que Deus falou alguma coisa para mim. Até hoje, isso já vão aí uns 20 anos, até hoje eu não tenho a menor ideia do que aquela mulher queria falar, porque ela não falou num idioma que eu entendesse, ela não falou nada que eu compreendesse. Ela fez exatamente o que Paulo diz aos Coríntios lá no capítulo 14. Ela falou num idioma que eu não entendo. Então, aí no final, eu falo assim contigo porque tu entende. Então, eu já vi que não era Deus. Aquilo tudo ali era uma manifestação carnal. E eu perguntei depois ao pastor, pastor, o senhor conhece essa irmã? Eu conheço. Mas ela é mulher de Deus, às vezes ela fala umas bobagens. Eu digo, mas por que o senhor deixou ela falar, pastor? Ela atrapalhou a minha mensagem? Ah, não, porque ela é muito querida aqui na igreja, então de vez em quando eu deixo ela dar umas profetadas aí e tal. Vejam, irmãos, que infelizmente a igreja hoje é conduzida por pastores, ou são extremamente ignorantes e acabam tolindo o povo, ou são extremamente permissivos e a igreja vira uma bagunça total, onde os chamados dons espirituais são usados de forma completamente fora do contexto bíblico. Se alguém estava com a palavra era eu, o profeta ali era eu, ela tinha que me respeitar, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros. Então eu era o profeta, ela tinha que se calar. E se ela tinha uma mensagem para mim, ela tinha que entregar depois, mas num idioma que eu entendesse, não naquele monte de línguas que eu não entendi nada. Mas vejam aqui, quando a língua é de Deus, quando a língua vem de Deus, quando a língua é estranha para nós, mas não é estranha para Deus, olha o que acontece. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Depois eu posso falar melhor sobre começar a falar, porque tem muita gente que acha que falar em língua estranha tem que vir um anjo, puxar a língua do cara para fora e bater com a língua para lá para poder o som sair e ele aí começar a falar em língua estranha. E ele fica esperando o anjo chegar e ele chora, ele baba, ele chora, ele geme, mas a língua não solta de jeito nenhum. Por quê? Porque ele está esperando algo extraordinário, algo, sabe, sensacional. E o algo sensacional está dentro dele, o fogo está queimando, ele está ali cheio do Espírito, mas ele não consegue entender que aquilo ali é de Deus e ele fica com medo de falar, achando que é da carne e acaba não falando nada e vai para casa. Poxa, Senhor, o Senhor não quis me dar. E Deus diz, mas meu filho, eu fiz de tudo. Fiz de tudo para que você aceitasse, fiz de tudo para que você fosse cheio do Espírito naquele dia. Eu te envolvi de todo jeito. Você que não abriu a boca, você fica calado, você não falou. Então todos começaram a falar.
Eu me lembro de uma piada muito interessante, muito engraçada, eu vou ter que passar o tempo com outras lives. O camarada é avisado que a represa arrebentou e que aquela área toda da casa dele ia ser inundada. E ele diz, tudo bem, pode deixar que Deus vai me salvar. Daqui a pouco a água começa a encher, e vem um cara num barquinho, a água dele já estava passando pelo peito, e as coisas dele tudo empilhada, e vem um cara no barquinho e diz, seu fulano, vamos embora, a represa arrebentou, isso aqui vai ser tudo alagado, ninguém vai sobreviver, vamos embora. Ele, não, eu creio em Deus, Deus vai me salvar. Daqui a pouco ele foi para cima da laje, porque já não tinha mais, a água estava subindo, e aí não tinha mais como passar carro, passar barco, passar nada. De repente vem um helicóptero e alguém lá com um alto-falante, seu fulano, sobe por essa escada, não tem mais jeito, o senhor é o último sobrevivente, vamos lá, sobe pela escada. Ele disse, não, Deus vai me salvar. Conclusão, morreu afogado, chegou no céu muito bravo da vida, e chegou para Deus e disse, poxa, Senhor, eu sabia que o Senhor ia me salvar, mas o Senhor não fez nada para me salvar. E Deus disse para ele, mas rapaz, como eu não fiz nada, eu mandei barco para te salvar, eu mandei até helicóptero para te salvar, você não quis, agora está achando que eu que digo que não queria que você se salvasse? Então tem gente que é assim, é teimosa, ele quer que Deus haja, então ele fica com a mão presa. Eu digo, toma esse presente, mas ele não pega. Senhor, me dá o presente. Deus está dizendo, toma meu filho, pega, e ele não pega. Então todos começaram a falar. É um ato de fé, de confiança, de plena convicção. E você tem que saber se você tem fé ou se você não tem. A gente volta a falar sobre isso em outros momentos. Então todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Não era o que eles queriam falar. Não era a língua que o outro falava, eu também falo. Ah, a irmã fala uma língua ali, eu vou copiar. Peraí, eu vou falar igual. Você já reparou que tem muita gente que fala tudo igual, fala a mesma coisa? É interessante, uns copiam os outros, né? Mas vamos em frente. O que me chama a atenção agora são os versículos que vem depois, que diz assim, ó, Jerusalém, versículo 5. Estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, porque ali era uma rota de comércio, principalmente Cafarnaum. Todos que precisavam trazer seus camelos com suas mercadorias do Oriente precisavam usar o porto de Jope, e aquela era a rota de caravana. Então eles iam para o templo para poder cultuar a Deus e fazer lá as suas oferendas, e ali o cenáculo era bem próximo do templo, e cerca de uns 800 metros mais ou menos do templo, e enquanto eles estavam no templo, eles acabaram ouvindo o barulho das línguas estranhas, das pessoas falando em línguas estranhas no cenáculo. Então, nesses 800 metros, eles foram até lá, atraídos pelo som de todos falando em línguas. E Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações e debaixo do céu. Versículo 6, e quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão. Veja, as línguas estranhas agora atraem a multidão para uma unificação. Antes a língua estranha separava, agora a língua estranha está atraindo, a língua estranha está trazendo o povo, a língua estranha está servindo para ajuntar o povo. Os dons de Deus servem para união, servem para trazer o povo, para a unidade da igreja, nunca para separar, nunca para contender, nunca para dizer que um é melhor do que o outro. Não, os dons verdadeiros de Deus são sempre para atrair a multidão e levá-la ao encontro de Deus. Essa é a proposta de Deus com as línguas estranhas principalmente. Veja o que está escrito aqui. Então, aquele som, versículo 6 ali. Versículo 7 diz assim, e todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos em cada um a nossa própria língua de que somos nascidos? Olha o milagre, meus irmãos. Enquanto aqueles discípulos falavam as línguas estranhas, aquele povo entendia no idioma natal, no idioma onde eles eram nascidos. E o que Deus falava com eles
eles não diziam, não disseram, mas deixou eles maravilhados. Então eram verdades que estavam sendo ditas, então eram coisas importantes que estavam sendo ditas para que eles pudessem confirmar que só um milagre, só uma coisa maravilhosa poderia atraí-los. E vejam que eram línguas natais, línguas humanas, não era a língua dos anjos, era a língua humana, língua entendível, língua compreensível, língua que todos aqueles ali poderiam ouvir e entender. Não confunda isso aqui com aquele outro dom lá que nós vamos explicar. Isso aqui é a manifestação do Espírito Santo descendo para trazer o que estava espalhado e ajuntar. Então a igreja que tem a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, está sobre a igreja até hoje, nunca foi embora. A ação do Espírito Santo na igreja é atrair, é unir, é aconchegar, é trazer compreensão. Eu falo, você me entende. Eu penso, você pensa comigo. Eu acho, você acha junto. Embora alguma coisa eu não concorde com você e outra você não concorda comigo, mas nós estamos juntos pelo mesmo Espírito, pelo mesmo sangue, e a gente releva algumas coisas, mas a gente caminha junto. A gente trabalha junto, a gente prega junto, a gente ajoelha junto, a gente ora junto, a gente constrói junto, a gente vive junto, porque essa é a ação do Espírito Santo, com a língua estranha, com o poder do Espírito Santo, é ajuntar e não separar. Separar foi lá na Babilônia. Babilônia veio para separar. Babilônia está agindo hoje para separar as pessoas. Babilônia está agindo hoje, nesse espírito do anticristo, para separar as pessoas por causa de política, para separar as pessoas por causa de pensamentos dos mais variados, para separar as famílias, como eu disse ontem. Não. O poder do Espírito Santo é para trazer unidade. Então, se essa manifestação que está acontecendo aí na sua igreja não está trazendo unidade, para, porque não é de Deus. Para, porque não é de Deus. Eu já passei por muitas manifestações, já passei por muitos modismos na minha vida. A moda do caicai, a moda do dente de ouro, a moda do sopra-sopra, a moda do não sei mais o que, a moda da risada, a moda do espírito do leão, o espírito do que é o espírito do porco. Graças a Deus, até aqui não me ajudou o Senhor e nenhuma dessas coisas foram atingidas na minha vida, porque eu sempre prezei pela unidade no conceito da palavra e pela harmonização do conhecimento bíblico do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele traz sobre nós compreensão. E veja, eles continuam no versículo 11. Muitos são cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha que coisa legal, que nem o Espírito Santo, que nem os próprios discípulos sabiam o que estavam falando. Para eles era língua estranha, mas para aqueles homens todos era Deus falando das suas grandezas na língua deles, para que eles pudessem entender. Tá claro isso aqui, gente. Não precisa falar mais nada. Não tem mais o que discutir. A vinda do Espírito Santo foi para trazer compreensão do que a igreja precisa. Foi para ajudar o pregador a pregar e ser compreendido. Foi para ajudar o pastor a pastorear e ser entendido. Se alguém não está entendendo bem o pastor, está faltando o Espírito Santo. Se alguém não está entendendo bem a vontade, está faltando o Espírito Santo. Se está havendo desarmonia, se está havendo contenda, se está havendo separação, se um grupinho está aqui, o outro grupinho está ali, isso não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele só tem uma função, é unir, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E da única forma que temos para receber a salvação, através da unção do Espírito Santo e do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, todos, versículo 12, todos se maravilhavam e estavam suspensos, todos em suspensão, todos maravilhados, dizendo uns para os outros, que pode ser isso? Vamos lá, eu quero esse troço também, eu quero essa coisa também, eu quero isso aí. A coisa é tão gostosa, tão maravilhosa, que todos querem, todos buscam, todos querem receber a grandeza do Espírito Santo. Infelizmente, em nossos dias,
tanta bobagem está sendo feita, tanta coisa que o diabo está introduzindo no meio do pentecostalismo, que as pessoas, ao invés de se unirem, estão se separando. E hoje os modismos, as heresias entraram, e cada igreja prega uma coisa, cada igreja fala de um troço, cada igreja pensa de um jeito, e as coisas estão se perdendo de forma completamente já fora de controle. Então, meus irmãos, as línguas que foram separação no passado, agora são forma de unir. Notem, a língua estranha, ela veio para ajuntar, para ajudar a igreja a trazer unidade, a falar sobre o pecado e as pessoas se converterem e se unirem. Infelizmente, 90% do que nós vemos hoje acontecendo no meio de muitas igrejas não tem nada, absolutamente nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Então, isso é importante que você pense e vamos ficando por volta a falar sobre o Espírito Santo, porque vamos ter que falar sobre os dons espirituais e eu quero falar sobre cada um deles. Quero falar sobre os dons que a gente fala muito em língua estranha, em profecia, em interpretação de língua, a gente fala muito sobre isso, mas a gente esquece de outros dons que são citados na Bíblia com a mesma importância e que nós às vezes fingimos que não estamos vendo, como socorro. É um dom, tem muito dom na Bíblia que a gente pensa que não está lá, mas está. Tem dom chamado ministério, tem dom de exortar, tem dom de repartir o que tem com o outro, tem dom para presidir, tem dom para vários dons que estão na Bíblia de igualdade com os outros, colocados pelos mesmos autores que falavam dos outros, mas a gente só dá valor à língua estranha, à profecia e a tantos mais. Então, os dons espirituais, nós vamos falar sobre ele amanhã, com a graça de Deus, e que o Senhor me ajude, porque eu sei que eu vou ser